iniciar mais uma aula de Química e hoje iremos falar sobre ácidos e bases. Vamos lá. Funções inorgânicas. As funções inorgânicas são substâncias agrupadas em famílias, que vocês lembram que já trabalhamos na tabela periódica, família 1A, 2A, 3A, 4A, 5A, 6A, 7A e 8A. Elas se diferenciam pelo comportamento, que tem propriedades semelhantes, mas em contato com a água, cada uma vai reagir de forma diferenciada. Estão divididos em 4 grupos as funções orgânicas: os ácidos, as bases, os sais e os óxidos. Ionização. A ionização ela acontece com átomos neutros quando entram em contato com a água, que ocorre a dissociação da molécula, tornando-se um ânion, que é um de carga negativa, aonde recebe elétrons, e se também forma um cátion, de carga positiva, aonde ele doa ou perde elétrons. Isso ocorre geralmente com os ácidos quando são dissolvidos em meio aquoso. A dissociação. A dissociação se remete à ideia de separação de algo. Isso ocorre geralmente com os elementos iônicos em contato com a água. Aqui no caso eu tenho um exemplo do cloreto de sódio. O átomo de cloreto de cloro está representado pela carga negativa e o de potássio está representado pela carga positiva. Cl vai ganhar elétrons, ele vai ser o ânion, e o sódio, que é positivo, vai ser o cátion, que vai perder elétrons. Quando eles são dissolvidos em água, ocorre a dissociação, a separação. Então, vai ficar Cl- e Na- quando são dissolvidos em água. Bases. As bases são substâncias que ocorrem em dissociação em meio aquoso. Elas são formadas pela hidroxila ou ânion hidróxilo, que é o OH. As bases têm uma escala de pH de 8 a 14 na tabela de pH, mais para frente iremos ver. E as hidroxilas são consideradas básicas. E temos o NaOH, que é da família 1A, é mais forte do que os elementos que são ligados à hidroxila da família 2A, que são os alcalinos terrosos. Características das bases: sabor adstringente, cáustico e amargo. pH superior a 7, porque 7 é neutro. Conduzem eletricidades quando são dissolvidas em meio aquoso e em altas temperaturas desintegram-se. As bases são classificadas pelo número de hidroxilas. Temos a monobase, que tem somente uma hidroxila, dibase com 2 hidroxilas na molécula, tribase com 3 hidroxilas e a tetrabase com 4 hidroxilas. Grau de dissociação. Classificação em bases fortes, que são aquelas que conduzem eletricidade e maior poder de dissociação, e as bases fracas. Caráter molecular de eletrólitos fracos, não são bons condutoras de eletricidade. E solubilidade. São classificados em solúveis. São aquelas com os metais alcalinos, família 1A inteira. E compostos insolúveis ou pouco solúveis estão ligados com a família 2A, que são os metais alcalinos terrosos. A nomenclatura para a base. Sempre nós vamos usar a palavra hidróxido, D, mais o cátion que foi liberado. Aqui na primeira eu tenho NaOH. O OH quer dizer hidróxido, D, e o Na é o sódio, que é o cátion. Então, hidróxido de sódio. Abaixo eu tenho a prata, AgOH. OH é o hidróxido e a G é a prata, que é meu cátion. Então, irá ficar hidróxido de prata. Aqui eu tenho algumas bases que são utilizadas no nosso dia a dia. No caso, o hidróxido de sódio, que é utilizado na fabricação de sabão.
que é a soda utilizada em casa. Temos também o hidróxido de magnésio, que é muito utilizado como antiácido para neutralizar a acidez estomacal, que é chamado de leite de magnésia, leite Phillips. Temos também o hidróxido de amônia, que é muito utilizado na fabricação de fertilizantes. Temos o hidróxido de alumínio, que também é um tipo de antiácido que neutraliza. E temos também o hidróxido de cálcio, que é utilizado nas construções. Agora temos os ácidos. Os ácidos são aqueles que, quando são ionizados, eles liberam íon H+, ou um cátion, melhor dizendo. Eles também podem ser considerados fracos ou fortes, dependendo do grau de ionização. Os ácidos têm uma escala de pH de 0 a 6. E quanto mais hidrogênio liberado, mais ácido é a solução. Características dos ácidos. Eles têm um sabor azedo, alguns são corrosivos, conduzem eletricidade quando estão dissolvidos em meio aquoso ou dizendo em água, mudam de cor com certas substâncias que são os indicadores de ácido base e reagem formando sal, mas sempre quando eles reagem com água. Aqui eu tenho a nomenclatura para os hidrácidos. Então, primeiro eu vou colocar a palavra ácido, depois o nome do ânion, mais o hídrico. Porque agora o H+ será H+, então H+ é um cátion, e o Br, e por exemplo, aqui na primeira eu tenho Br, que será Br-, é o ânion. Vamos lá então. No primeiro eu tenho HBr, então será ácido bromo mais hídrico. Eu tiro o O do bromo e coloco hídrico, então vai ficar ácido bromídrico. No de baixo eu tenho HI, ácido, o I é o iodo, eu tiro o O e acrescento hídrico, ácido iodídrico. HCl, eu tenho ácido e eu tenho cloro. Eu retiro o O e acrescento hídrico, então fica ácido clorídrico. Aqui abaixo eu tenho o H2S, então ácido sulfídrico. Eu tenho HCN, que é o cianeto, eu tiro o eto e acrescento hídrico, então fica ácido cianídrico. E temos também os oxácidos, que são aqueles que possuem oxigênio na sua composição. Geralmente são formados pelas famílias 14, 15, 16, 17 da tabela periódica. Por exemplo, o nitrogênio forma com o oxigênio o ânion nitrato. Ao se ligar com o oxigênio, ele vai formar-se o ácido nítrico. Então, agora eu vou colocar o ICO, quando eu tiver oxigênio presente na composição, que são os oxácidos. Aqui no caso, eu tenho HClO, ácido clórico, porque eu tenho o oxigênio, e coloco o ICO. Eu tenho aqui H3PO4, aqui é o fósforo. Eu vou colocar o ácido, por causa que tem hidrogênios, ácido. Como é o fósforo, eu tiro o O e coloco ICO, então fosfórico. Eu tenho aqui H2SO4. Então aqui eu tenho sulfídrico. O que eu faço? Eu vou colocar ácido sulfúrico. Aqui eu tenho ácido carbônico, que também é a mesma regrinha que os demais. E também temos pela quantidade de oxigênio, que também aqui está as regrinhas. Temos quando tiver mais um ácido, o per, que eu vou acrescentar o nome do ânion, ICO. Aqui quando tiver menos um, o ácido, mais o nome do ânion, mais oso. Quando eu tiver menos 2 oxigênios, ácido hipo mais o nome do ânion mais oso. Aqui eu tenho alguns exemplos. Por exemplo,
eu tenho aqui o ácido perclórico, que ele tem 4 oxigênios. Eu tenho aqui o ácido cloroso, que ele possui 2 oxigênios. E aqui eu tenho o ácido hipocloroso, que possui um único átomo de oxigênio. Então, o primeiro tem um oxigênio a mais que o ácido padrão, que é o HClO3, ele tem um a mais, voltando aqui mais um nessa regrinha. Então aqui ele ganhou mais um acima do padrão. O de baixo, o HClO2, que é o ácido cloroso, ele perdeu um oxigênio, aqui são 3, agora ele é 2. E o abaixo, que é o ácido hipocloroso, ele perdeu 2 oxigênios de diferença do padrão. Então, tá aqui, menos 2. Aqui estão as regrinhas. Agora nós temos alguns ácidos que são utilizados no nosso dia a dia. O ácido fórmico, que é o ácido de formigas, abelhas. Ácido nítrico, que são encontrados, cítrico, que são encontrados nas frutas. Temos o ácido tartárico, que é encontrado na uva. O ácido acético, que é encontrado nos vinagres. O cítrico, em massas de tomate também. Temos o málico, que é encontrado na maçã. Temos fosfórico, que é encontrado na Coca-Cola. E o que é pH? pH significa potencial hidrogeniônico. Ele é medido pela quantidade de H+ dissolvido na solução. Ele pode ser ácido, neutro ou alcalino. Se tiver uma alta acidez, ele é ácido. Se tiver neutro, pH 7. Se tiver alcalino, pH acima de 7, que é básico. Aqui eu tenho uma escala de pH, que ela vai de 7, que são soluções neutras, abaixo de 7 são ácidas. Acima de 7 são básicas, então aumenta a basicidade. Quanto mais longe de 7, mais ácido. Acima de 7. Quanto mais abaixo de 7, mais ácido é a solução. E temos alguns tipos de indicadores de pH. Cada indicador de pH vai ter uma coloração diferenciada. Se for no caso fenolftaleína, quanto mais básico for a solução, mais rosa fica a coloração. Se for uma solução ácida, não muda a coloração, ficará sem cor. Aqui eu tenho outra escala de pH, que a partir do cálculo de pOH, eu tenho a acidez, o neutro e o básico. Aqui temos outra escala de pH, também de algumas de compostos utilizados no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. Aqui eu tenho uma atividade que iremos resolver juntos. Aqui temos outra também, que vai falar sobre as bases. E aqui fala sobre a nomenclatura dos ácidos, que vimos lá em cima anteriormente. E aqui eu quero que vocês identifiquem quem são as bases fortes e as bases que são solúveis em água. E a atividade prática, vocês vão ter que fazer uma aula explicativa, ou um vídeo com efeitos, com fotos e mandar para ser avaliado. Então, turma, hoje é só. Uma boa aula a todos. Qualquer dúvida, é só me chamar no WhatsApp. Beijos, tchau, tchau.